E falando ainda do Dia do Trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamento oficial devido à data de hoje, afirmou que pretende promover um debate sobre o fim da escala 6x1 da jornada de trabalho. A proposta é de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, e prevê a redução da carga horária semanal no Brasil, que atualmente é fixada em no máximo 44 horas semanais. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o advogado trabalhista Marcos Avallone. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Qual a chance, Marcos, ou quais as dificuldades, por exemplo, para ser aprovada aí uma escala 5x2 aqui no Brasil? Lúcio, veja bem, não existe almoço grátis. Se o trabalhador vai trabalhar menos e vai manter o mesmo ganho, vai ter que se debater muito para saber como é que vai fazer para que esse ganho dele, esse custo maior dele, seja bancado. Quem vai bancar esse custo dele? Em alguns setores isso até já ocorre, mas, por exemplo, o comércio ia ter dificuldades. Com toda certeza. Se você tem um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, você vai reduzir para 6, ou reduzir um dia a menos de serviço, alguém vai ter que fazer o trabalho dele e esse alguém vai custar. E quem é que vai pagar esse valor? Então, a discussão ela é válida, vamos discutir, ver o que pode ser feito. Em outros países, isso tem condição de acontecer. No Brasil ainda não, talvez ainda não. Mas, por exemplo, se aumentarmos a capacidade produtiva do trabalhador, quem sabe compensa isso. O trabalhador americano, por exemplo, pesquisas apontam para esse sentido, ele consegue produzir 4, 5 vezes mais do que o trabalhador brasileiro. Então, por que isso? Vamos discutir isso, vamos analisar. Então, o debate ele é válido. Mais preparado, né? Mais preparado, mais estudado, mais capacitado. Então, quem sabe chegamos a esse ponto. Então, o debate ele é válido porque, de repente, ele impulsiona para esse lado. Doutor, agora falando dessa questão, seria talvez esse o caminho, o futuro do trabalho no Brasil, né? Hoje, nós temos ali, olhando para a América Latina, um dos piores salários. No entanto, a economia do Brasil é a maior de toda a América Latina. E aí, o trabalhador sempre se queixa do salário mínimo muito baixo. Por outro lado, o patrão reclama que não consegue pagar mais devido aos encargos. A população envelhece, a previdência, né, além dos escândalos, também passa por dificuldades. E aí, a força produtiva parece diminuir também, muitas pessoas em benefícios sociais. Como que é essa sua avaliação diante de tantas variantes para o futuro do trabalho aqui no nosso país? Camila, o que produz riqueza para um país é o trabalho. Então, quem está trabalhando está produzindo riqueza. Evidentemente que já é uma questão histórica. No Brasil, para se produzir, para se ter um empregado, de fato ele tem um valor agregado que não vai para sai do patrão, mas não vai para a bolsa do empregado. Sim. Que fica no intermediário, que é o governo, que são os encargos que se tem por trás disso. Então, quer dizer, hoje para ter um empregado no Brasil é realmente muito caro. E isso está impulsionando o surgimento dos PJs, pejotização. É um outro assunto que a gente pode conversar também. E é esse assunto aí que a gente vai tratar agora, Marcos. A pejotização, por exemplo, só para ficar bem claro aqui, é o funcionário, né, é o colaborador que é contratado como pessoa jurídica. O senhor vê aí um risco de acabar com o seletista, com a CLT, de pejotizar o Brasil inteirinho e todo mundo virar empresa? Olha, corremos esse risco. Acho difícil, mas o risco existe. Existe por quê? Devido à carga tributária e devido também à reforma trabalhista que tivemos em 2017, onde se mudaram mais de 100 dispositivos da CLT, foi permitido que as empresas pudessem terceirizar, além da atividade meio, também a atividade fim. Então ela pode terceirizar. E desse entendimento de terceirização, surgiu a possibilidade de se contratar o trabalhador como pessoa jurídica. Então, o trabalhador vai abrir uma pessoa jurídica, vai ter um CNPJ, muitas vezes uma microempresa ou MEI, e ele vai prestar serviço como pessoa jurídica. No entanto, é preciso observar que o artigo 3º da CLT, ele traz a figura do empregado. O que é o empregado? Então, lá o empregado é pessoa física que presta serviço, natureza não eventual, ao trabalhador sob a dependência desse, ou seja, sob a subordinação. Então, se esses requisitos do artigo 3º estiverem presentes num contrato PJ, o que vai acontecer?
esse contrato PJ ele poderá ser declarado nulo pela Justiça, é o que tem acontecido muito, e declarado nulo e vai mandar com que o patrão, com que o contratante pague esse trabalhador como se empregado fosse. Então, ou seja, ele achou que se fosse ter uma vantagem, acabou não tendo uma vantagem. E isso, Lúcio, tem dois lados. Porque um lado é o benefício que esse tipo de contrato traz para a sociedade, para a economia. É um contrato mais barato, etc. e tal. Bom, no entanto, e existem muitas PJs, muitas pessoas que prestam serviço como PJ, mas que nesses contratos não tem a subordinação. Então, de fato, são contratos autênticos. Mas alguns contratantes querem abusar e colocam verdadeiros empregados como PJ. E aí a Justiça tem agido, a Justiça do Trabalho tem agido e considerado esses contratos como nulo. Isso foi a razão pela qual está tendo esse embate com o Supremo Tribunal Federal, que a semana retrasada o ministro Gilmar Mendes mandou que parasse todos os processos que discutem esse assunto, até que o Supremo dê uma decisão que seja pontual, ou seja, vai processar isso na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. Então a questão da decisão é devido a essa competência. Qual justiça que vai decidir, doutor? Qual que é a tendência? Que continue mesmo essa pejotização, depois sendo, na verdade, reconhecida como contrato de trabalho, e as empresas, fica até um alerta, né? Porque as empresas têm que se adequar. Ou a pessoa é PJ mesmo, ou de fato seletista. A decisão ela tem dois nortes. Um é a competência. Quem vai decidir isso aí? É a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum? Entende? Porque ali nós estamos perante uma briga entre duas empresas. A empresa contratante e a empresa do suposto empregado, que é o contratado. Então, sim, também é uma empresa. São duas empresas. Vai litigar na Justiça do Trabalho ou não? Então, o Supremo está com essa decisão para tomar. E outra, a abrangência dessa questão da pessoa jurídica. Até onde pode ir essa pessoa jurídica? O ideal seria que tivéssemos uma lei que regulamentasse isso. O Congresso está omisso, não fez nada, então quem está decidindo é o Supremo. Agora, se pejotizar tudo, né? Todo empregado virar uma empresa e for contratado pelo CNPJ, vai se realizar o sonho, né, de uma parte dos empresários. Acaba a Justiça do Trabalho. Lúcio, é um sonho que de repente pode virar um pesadelo, porque isso poderia ser a precarização do direito de trabalho. E as instituições, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a OAB, estamos lutando, as associações como a Associação dos Advogados, inclusive aqui no Mato Grosso temos a Atramate, a qual ainda presido. Então nós estamos lutando para que se mantenha a competência trabalhista, porque se a Justiça do Trabalho perde competência, ela diminui seu tamanho. Além do que, quem está mais apto hoje para poder decidir se um contrato é nulo ou não, quem está mais apto, mais aparelhado, com mais experiência, é a Justiça do Trabalho, que lida só com o direito do trabalho. Não é uma justiça comum que lida com todos os ramos do direito, praticamente, quase todos. Então, a trabalhista, se perder essa competência e o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal entender que, além de perder a competência, que dá validade plena para a contratação de pessoa jurídica, isso pode sim precarizar a relação de trabalho. Por quê? Porque, de modo geral, até caixa de supermercado vai ser contratado como PJ. Doutor, e antes de encerrar, na sua visão, com anos de experiência, o Brasil tem o que comemorar hoje, no Dia do Trabalho, ou há muito ainda para comemorar, ainda estamos em evolução? Olha, atualmente tem como comemorar. O trabalhador ele vem agregando direitos já no decorrer da história, surgiu lá na Revolução Francesa e cada vez mais a Constituição Federal consolidou. Só que hoje em dia, em razão dessa questão da pejotização, em razão dessa decisão do Supremo e da omissão do Congresso, o que se tem aqui é uma luta para manter os direitos. Você não está querendo ampliar mais os direitos, para manter os direitos, manter a competência trabalhista, manter para que a preservação do contrato de trabalho, contrato de emprego entre patrão e empregado, que se mantenha isso pelo menos, porque se perder, de fato, poderá precarizar e bastante. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Foi sempre um prazer estar aqui e um bom 1º de maio para todo mundo. Obrigada, doutor. Boa tarde.